Gakkou no Kaidan, ou literalmente Histórias de Fantasmas da Escola, é um anime do ano 2000 produzido pelo estúdio Pierrot, inspirado em uma série de 9 livros escritos pelo Tsunemitsu Toru e publicados entre 1990 e 97. Esses livros fizeram muito sucesso, rendendo até uma adaptação em 4 filmes lançados entre 1995 e 99. Hoje eu vou contar para vocês a história do anime, algumas diferenças entre ele e os livros, minhas opiniões sobre o anime e no final do vídeo indicar um outro vídeo legal para você assistir. Eu sou o Bruno e seja bem-vindo ao final da história. A história começa nos mostrando um homem chamado Miyanoshita Reichiro se mudando de volta para sua cidade natal junto dos seus 2 filhos, o caçula de 6 anos, Miyanoshita Keishiro, e a mais velha de 11 anos, Miyanoshita Satsuki. O Reichiro então diz para os seus 2 filhos que eles vão estudar na mesma escola em que ele e a mãe deles estudaram quando eram crianças e comenta que a avó materna deles foi diretora dessa escola. Eles então veem ao longe um prédio velho e caindo aos pedaços e o pai deles os conforta, dizendo que aquele é o prédio da escola antiga e que eles vão estudar no prédio novo. E quando a família chega na sua casa nova, eles conhecem Aoyama Hajime, um vizinho da mesma idade da Satsuki, que começa a conversar com ela, a espiando pela janela e a assediando. E isso já era muito errado para a época, mas envelheceu pior ainda. E vai sendo um tropo recorrente que o Hajime vai sempre fazer um comentário inapropriado para Satsuki. No dia seguinte, as 2 crianças vão para a escola e o Keishiro traz o seu gato de estimação, chamado Kaya, escondido na mochila porque ele se sente sozinho. Mas o Kaya sai correndo e entra no prédio abandonado da escola antiga. Os 2 irmãos vão atrás e são surpreendidos pelo Hajime e pelo seu amigo Kakinoki Léo. O Léo diz para eles não entrarem porque a antiga escola é assombrada e cheia de yokais. Um yokai é um termo guarda-chuva para qualquer tipo de entidade sobrenatural no Japão, que pode contemplar tanto os fantasmas propriamente ditos, quanto entidades que simplesmente existem por N motivos. Um exemplo de yokai seria um Saci Pererê ou um Curupira. Enfim, aparece uma garota chamada Koigakubo Momoko, que diz estar procurando pelo seu chapéu, que foi levado pelo vento e entrou em uma janela no 2º andar da escola velha. As 5 crianças decidem procurar juntas e encontram o chapéu, junto de uma estátua que se move. Depois disso, eles encontram um yokai que parece um cachorro, só que com um rosto humano, e vários outros tipos de yokais. Então aparece um yokai pequeno, que começa a assustá-los e vai ficando cada vez maior. Eles fogem e se escondem na sala do antigo diretor, onde eles encontram o seu gato, mexendo no retrato da avó deles. E a Momoko diz que essa mulher é igual a uma senhora chamada Kayako, que ficou internada no hospital junto dela no ano anterior. E os irmãos se surpreendem, porque a Momoko tinha conhecido a mãe deles, e acreditam que isso era o destino os unindo. E no verso do quadro da avó deles, tinha um diário escondido, que pertencia à mãe deles, e nesse diário tinha um desenho do yokai que estava os perseguindo, e dizia que o nome dele era Amano Jaku, e descreveu um ritual para selá-lo, o colocando para dormir em meio às árvores de uma floresta próxima. As crianças fazem o ritual, se livram do Amano Jaku, e ao saírem da escola antiga, eles se lembram que a floresta ali perto, para onde eles enviaram o espírito do Amano Jaku, foi derrubada para construírem apartamentos. E por causa disso, o Amano Jaku voltou e ficou preso dentro do corpo do gato deles. E a Satsuki então lê no diário que caso o Amano Jaku possua alguém porque o ritual deu errado, a pessoa só vai poder voltar ao normal depois de todos os yokais da região serem postos em sono espiritual, e que a maioria dos yokais que ela selou estavam presos em árvores que foram derrubadas para construção imobiliária, e por isso a escola antiga voltou a ser tão assombrada. E a partir daqui vamos ver vários casos de assombrações e vamos conhecer um pouco mais da personalidade dos nossos protagonistas.
mas só um pouco mesmo, porque as crianças não têm tanta personalidade. E esse gato possuído é o que chamam de MacGuffin, uma ferramenta de roteiro que motiva a história, mas que não faz muita diferença dentro da diegese. Ou seja, ela motiva, mas ela não faz diferença nenhuma na história. Por exemplo, um anel em O Senhor dos Anéis, ou as esferas do dragão em Dragon Ball. E como a série vai funcionar numa base de episódio de assombração da semana, sem ter muita continuidade narrativa, eu vou citar alguns episódios que eu gostei mais e depois comentar um pouco sobre o final da história. E comenta aqui embaixo qual é o seu episódio favorito, ou se você acha que eu deveria ter falado algum episódio que eu não citei. No episódio 4, uma professora pede para Satsuki levar algumas caixas para a sala de música da antiga escola. E lá, ela vê um piano tocando sozinho, e quando ela conta isso para o Hajime, ele fala que aquele é o fantasma do piano, que toca a música Für Elise, de Beethoven, e se você ouvi-la tocar 4 vezes, você morre. E você deve estar se perguntando por que 4? E isso acontece porque em japonês o número 4 pode ser pronunciado igual à palavra morte, por isso ele é considerado um número de azar no Japão. Enfim, a Satsuki tenta não se assustar e diz que é só ela ficar longe do piano que nada vai acontecer. Mas infelizmente não é assim que funciona. O piano começa a se teletransportar para trás dela, não importa o quanto ela tente fugir, nada adianta. O fantasma liga para a casa dela e toca pelo telefone. O fantasma liga a TV, o rádio e até uma caixa de música apenas para atormentá-la. E esse episódio proporcionou uma das cenas mais bonitas do anime inteiro, que é quando a Satsuki conta pro Hajime e pros amigos que ela já ouviu a música 3 vezes. E as crianças vão para a escola abandonada, tarde da noite, com tacos de golfe, se tremendo de medo, mas elas vão tentar quebrar o piano para salvar a vida da amiga. E essa cena é muito bonita porque, na vida, poucas pessoas se arriscam para tentar garantir a sua segurança. E a cena dos moleques tentando quebrar o piano, sendo jogados para longe pelo fantasma repetidamente e tentando, sem desistir, porque não querem ver a Satsuki morrer, é muito bonita. Até um ponto em que a Momoko incorpora a Kayako, a mãe da Satsuki, e revela que o fantasma na verdade não mora no piano, e sim no retrato de Beethoven que estava logo ao lado, o que me lembrou vagamente o livro O Retrato de Dorian Gray. Enfim, a Kayako faz o ritual e sela o fantasma o prendendo dentro de um metrônomo. No episódio 5, vemos que o Keishiro tem problemas para se impor porque ele é tímido e introvertido. Então, as outras crianças dizem que ele poderia tentar se provar competindo no festival esportivo da escola, porque se ele vencesse, todos iriam vê-lo com outros olhos. E eu não sei muito bem como funciona a sociabilidade em escolas no Japão, mas o Keishiro começa a treinar, mega focado, e para isso o Hajime faz questão de ajudar e o acompanhar todo dia. Só que começa a aparecer um menino misterioso correndo ao lado do Keishiro e logo depois desaparecendo. E quando o Keishiro pergunta se ele era da escola, o moleque fala que tinha um amigo que estudava naquela escola e assim como o Keishiro, ele era ruim correndo e treinou todo dia para competir no festival esportivo, mas morreu atropelado no dia do festival. E então, esse menino desaparece. E coisas estranhas começam a acontecer na escola, até que a Satsuki descobre no diário que existe um fantasma chamado Dato, que corta os pés de todos os que correrem no festival esportivo às 4 horas e 44 minutos, na quarta volta da pista, e não tem nenhum ritual que possa colocá-lo em sono espiritual. A Satsuki então tenta impedir o Keishiro de correr, mas ela é trancada no depósito da escola pelo Dato, que vai tentar cortar os pés do Keishiro, e quando o menino fantasma aparece, o Keishiro, que não sabia que ele era um fantasma, diz que vai ganhar o primeiro lugar em honra ao amigo dele que morreu. E a gentileza do Keishiro faz o Dato mudar de ideia. O Keishiro então ganha o primeiro lugar e o episódio termina com o Keishiro jogando a medalha de primeiro lugar em direção ao céu e dizendo que aquela medalha é do Dato. No episódio 6,
começam a acontecer diversos casos de crianças que ficaram sozinhas em casa enquanto os pais iam trabalhar, e quando os pais voltavam, eles as encontravam desmaiadas, com a porta aberta e em estado de choque. E naquela noite, coincidentemente, todos os nossos protagonistas ficariam sozinhos em casa. O Léo pede uma pizza para entregarem às 8 horas, mas às 7 e pouca ele ouve alguém bater na sua porta, e quando ele abre, vê uma figura assustadora, com uma foice e uma capa preta, e ele corre até a casa Satsuki. O Hajime também estava na casa da Satsuki, e o Léo então conta para os dois que o yokai que o perseguiu se chama Babasare, e que ele já tinha lido sobre ele antes. Eles olham para o diário e veem que tem um ritual para selá-lo, o aprisionando em um templo shintoísta, e o Léo diz que tentou essa reza, mas ela não funcionou. E o Amano Jaku diz que, como as proximidades dos templos shintoístas da cidade foram destruídas pela construção civil, todos os espíritos selados lá foram libertados e não tem mais como prendê-los. E as crianças desesperadas decidem correr enquanto o Babasare entra na casa, até que elas jogam uma panela cheia de curry nele e ele parece enfraquecer. A Satsuki então pensa que ele pode ser fraco contra a água quente e se tranca no banheiro, onde eles esquentam água em uma banheira. O Babasare arromba a porta e, em um lampejo de coragem, tanto o Hajime quanto o Léo batem no yokai e conseguem derrubá-lo na banheira. As crianças respiram aliviadas e o Amano Jaku diz que o Babasare é uma entidade movida pelo medo infantil e que ele não aparece para adultos, porque eles não acreditam no sobrenatural. E não tem como o Babasare ser fraco contra a água quente. Ele só para de atacar quando você perde o medo. E quando eles ouvem isso e se entreolham assustados, o Babasare pula para fora da banheira e tenta atacá-los, mas na exata hora o pai da Satsuki chega e afugenta o fantasma. E esse episódio é de longe um dos meus favoritos de todo o anime. No episódio 7, um fantasma que mora dentro dos espelhos desperta do seu sono e toda vez que uma pessoa passa em frente a um espelho, ele arrasta para dentro do espelho e a substitui por um reflexo dela. E nós vamos acompanhando todo mundo da cidade sendo substituído. E os reflexos são bizarros, porque eles não aparecem em espelhos, igual a vampiros, e todos eles usam óculos com olhos porque os seus rostos não têm olhos. E o reflexo do pai da Satsuki tenta prendê-la em um espelho, mas o Hajime aparece e a salva. Os dois então fogem até descobrirem que são as duas últimas pessoas restantes na cidade. Eles vão se esconder na antiga escola e são atacados pelo reflexo do Léo, que revela que o nome dele é Utsushimi. O Amano Jaku aparece, entregando o diário para Satsuki, ataca o Utsushimi e salva as duas crianças. Mas logo depois, as crianças são capturadas por uma multidão de reflexos e, por um milagre, um pequeno espelho que a Satsuki carrega como uma memória da sua mãe brilha, afasta os fantasmas e dá tempo para Satsuki fazer o ritual de selamento. E, sinceramente, esse episódio e o do Fantasma do Piano são, para mim, os mais assustadores do anime inteiro. No episódio 11, os nossos protagonistas veem uma boneca no lixo e o Keishiro pergunta para Satsuki se ele pode ficar com ela. Ela então diz que não, e mais tarde, naquela noite, a boneca aparece na casa deles, meio suja. A Satsuki limpa a boneca e chama o Keishiro para reclamar porque ele trouxe a boneca para casa. E ele então diz que não a trouxe, mas a Satsuki não acredita. E por fim, ela manda o Keishiro ir jogar a boneca no lixo e tudo parece estar bem. Até que na madrugada daquela noite, o telefone da casa deles toca e quando a Satsuki atende, é a boneca, dizendo que se chama Mary e que está indo até ela. E toda vez que ela desliga, a boneca liga de novo e diz que está mais perto, até a boneca aparecer na frente dela, a Satsuki gritar desesperada e o seu pai acordar para ir jogar a boneca no lixo. No dia seguinte, a Satsuki recebe um aviso na escola de que o seu pai sofreu um acidente e quando ela vai para o hospital, a boneca está lá. E ela fica apavorada e conta sobre tudo para o seu professor, que não acredita, mas teve a delicadeza de respeitar os sentimentos da aluna
e leva a boneca para um templo local, que era famoso por cuidar de bonecas. Porque no shintoísmo, a religião original do Japão, se acredita no animismo, que de forma mais simples do que correta é a ideia de que tudo tem alma, até objetos, locais e etc. E com a boneca guardada no templo, tudo parece estar bem, até que a Mary desperta todos os brinquedos abandonados do templo, que também nutrem rancor pelos seres humanos que os quebraram e abandonaram. Os brinquedos começam a perseguir a Satsuki até que a capturam, e ela deixa cair o lenço do seu bolso, o mesmo lenço que ela usou para limpar a boneca. E quando a Mary vê o lenço, ela manda os brinquedos pararem e diz para Satsuki que ela vai embora, mas vai levar o lenço como uma recordação. O episódio 12 começa com o Keiichiro na enfermaria da escola, vendo uma enfermeira o encarando através da janela. Mas ele estava no segundo andar, então ele conta para sua irmã que viu uma enfermeira fantasma, e ela se recusa a acreditar, e nós vemos que a Satsuki tem um trauma com enfermeiras e hospitais devido à morte da sua mãe. E todo o trauma da família vem à tona, porque em breve vai ter um dia de levar o responsável à escola. E o Keiichiro fala que não quer ser a única criança sem a mãe no dia. E é normal que ele não consiga entender a morte, porque o personagem tem 6 anos e perdeu a mãe com apenas 4. E no dia seguinte, o Keiichiro decide ir sozinho para o hospital em que a mãe morreu e deixa um bilhete dizendo que está indo ver a sua mãe. E quando a Satsuki vê aquilo, ela fica apavorada e vai conferir no diário se existe uma enfermeira fantasma. E lá está escrito que a mãe dela acreditava que a enfermeira poderia ser um deus da morte, porque sempre que ela aparecia para alguém, logo depois a pessoa morria. E a Satsuki então fica desesperada e corre até o hospital. E nesse meio tempo, o pai deles também vê o bilhete e sai desesperado atrás de seus filhos. Quando a Satsuki chega no hospital, ela vê a enfermeira se aproximando do seu irmão e recita o encantamento para colocá-la para dormir. A enfermeira então brilha e desaparece, deixando para trás uma carta escrita pela mãe dos dois, e eles entendem que ela era um espírito que avisava aos vivos para que eles pudessem se despedir daqueles que eles amavam. Então o Keiichiro chega, abraça os seus filhos e tudo fica bem. E, sério cara, como eu chorei nesse episódio. Ele é de uma sensibilidade tremenda. Não tenho nem palavras para descrever. E agora eu vou comentar o último episódio do anime. E se você está gostando do vídeo até aqui, clica aqui embaixo no botão de se inscrever e ativa o sininho de notificações para ser avisado quando eu lançar vídeos novos. O episódio 20 começa mostrando um raio derrubando o sino de um templo e libertando um espírito. Então corta a cena e nós vemos os dois irmãos experimentando roupas para o memorial de 3 anos da morte da sua mãe. O Amano-jaku aparece e o Keiichiro diz para sua irmã que o Amano-jaku prometeu ajudá-lo a pegar as flores favoritas da sua mãe no dia do memorial. E o Amano-jaku diz que ele pode ficar tranquilo, porque diferente dos humanos, os fantasmas cumprem as suas promessas. E no dia seguinte, quando os nossos protagonistas vão para a escola, eles encontram o Léo, que diz que tem uma névoa estranha cobrindo a escola. E ao chegarem lá, eles veem uma névoa vermelha e todos os seus colegas indo para a escola abandonada. E quando eles vão investigar, a Satsuki e o Keiichiro são presos na escola antiga por um campo de força, que ninguém consegue entrar. O Amano-jaku aparece para o Hajime e companhia, dizendo que eles deveriam fugir porque ele cuidaria disso sozinho, porque aquilo está sendo causado por um espírito muito poderoso chamado Ouma, que quer se vingar da Satsuki porque a família materna dela o tem aprisionado há gerações. O Amano-jaku então entra na escola por uma passagem de ar e os 3 jovens escalam para entrar por ela também. E enquanto isso, os irmãos veem os seus colegas de sala sob controle mental e são atacados por eles. E para piorar a situação, alguns dos fantasmas que eles haviam posto em sono espiritual também reaparecem para atacá-los. Os 2 irmãos encontram os seus amigos, que os contam que tudo isso é obra do Ouma
E a Satsuki então olha no diário e descobre que o Oma pode se libertar sozinho do sono espiritual de tempos em tempos e também pode despertar outros fantasmas e controlá-los. E no diário diz que para selar o Oma, ela precisa recitar um encanto e usar todo o seu poder espiritual de médium. E a Satsuki diz que, diferente da sua mãe, ela não tem nenhum tipo de poder espiritual. Então, o Oma aparece e ataca as crianças, mas o Amano Jaku os protege e os manda correr para prepararem o ritual. O Oma o questiona porque ele está defendendo humanos e porque ele não sai do corpo do gato. E nós vemos que o Amano Jaku, na verdade, não quer sair do corpo do gato, porque quando ele sair, ele não vai conseguir mais voltar. E o Oma, então, deita ele na porrada e vai atrás das crianças. O lugar começa a ser destruído, o chão se abre e começa a sair lava para todo lado, e o Amano Jaku, muito triste por não poder cumprir a sua promessa com o Keishiro, decide que vai sair do corpo do gato para salvar a vida das crianças, e manda a Satsuki selar o Oma. O espírito da Kayako incorpora na Momoko, o diário brilha, e por um milagre, com a ajuda do espírito da sua mãe, a Satsuki consegue selar o Oma, e tudo começa a voltar ao normal, todos saem do controle mental, e as crianças percebem que o gato deles está vivo, mas agora sem o Amano Jaku. A vida segue, não tendo mais nenhum caso de fantasmas, e tudo o que estava escrito no diário da Kayako desaparece. E depois de um tempo, nós vemos o memorial de 3 anos do falecimento da Kayako, e o Keishiro triste, porque o Amano Jaku não está lá para pegarem flores juntos. Então sopra um vento forte e aparecem as flores que o Keishiro queria. E ele e a Satsuki ouvem a risada do Amano Jaku. E assim acaba o anime. E agora que eu já comentei toda a história do anime, eu vou contar as minhas opiniões sobre ele e algumas diferenças entre ele e os livros. E se você gostou do vídeo até aqui, deixa um like. Se você não deixar um like nesse vídeo, um fantasma vai puxar o seu pé à meia-noite. O Tsunemitsu Toru foi um professor nos anos 80 e, ao longo do seu magistério, ele percebeu que seus alunos adoravam compartilhar histórias sobre assombrações e fenômenos sobrenaturais. Então ele decidiu coletar algumas dessas histórias dos seus alunos e as apresentou como um conjunto de contos para uma editora. E assim, em 1990, ele começou a publicação da sua série de livros, que são uma série ontológica, ou seja, conta diversas histórias sem conexão entre si, mudando de protagonista, de local, e os filmes, por sua vez, tentam mostrar uma história um pouco mais conectada, mas eu sinceramente não fui atrás de assistir os filmes para fazer a análise mais aprofundada. E por fim, chegamos no anime, que fez um sucesso muito grande no Brasil, por ter sido exibido dublado na Cartoon Network de 2005 e foi dublado pela Cinevídeo, com vozes famosíssimas como a da Ana Lúcia Menezes, Fernanda Baroni, e a direção de dublagem foi do Dário de Castro. E, sinceramente, somos abençoados por recebermos uma dublagem tão boa, porque a dublagem estadunidense desse anime é de longe uma das piores dublagens da história. E mudaram completamente o tom da obra. Colocaram piadas onde não existia, ofensas gratuitas, como homofobia pelo Keishiro chorar, sendo que ele é uma criança de 6 anos. E agora que eu já falei sobre a dublagem, eu vou comentar um pouco sobre a estrutura da história do anime. Porque, como eu falei no começo do vídeo, as crianças terem que salvar o gato delas que foi possuído é um MacGuffin, uma justificativa, um pano de fundo para a história, uma desculpa para que nós, espectadores, aceitemos que um grupo de crianças vai entrar em perigo e cada episódio enfrentar um yokai diferente. E a gente vai ver desde o yokai que mora dentro dos espelhos, um motoqueiro sem cabeça que lembra o livro A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, e como cada episódio é para apresentar um yokai diferente, os protagonistas não importam de verdade. Tanto que os personagens, no geral, não evoluem em nada, do começo ao final do anime. O máximo de mudança visível é o Keishiro chorar um pouco menos, mas, no geral, nenhum personagem tem um arco de desenvolvimento. No máximo, um episódio sobre os irmãos superarem o luto da mãe, e ponto.
E como o anime não tinha uma história pensada para ter começo, meio e fim, o último episódio é muito apressado e anticlimático. Toda a história do Oma, que ao ser derrotado sela todos os fantasmas da cidade junto, é um final que deixa um gosto ruim na boca, com uma sensação de algo inacabado. Mas eu acho que vale a pena revisitar essa obra, por alguns episódios que trazem muitas reflexões legais, como o episódio em que uma menina tenta ressuscitar o seu coelho de estimação, mas ele volta à vida errado, se transforma em um Satanás de Goiás assassino gigante, e ela precisa lidar com seu luto e aceitar que o coelho morreu, para poder desfazer o feitiço e poder deixar a alma do coelho descansar. E ela lida com seu luto, cuidando dos filhotes do seu coelho falecido. E se você gostou do vídeo e quer sentir um pouco mais da nostalgia dessa obra, eu vou te dar 2 dicas. A primeira, o filme de 2014, Gakkou no Kaidan Noroi no Kotodama, está disponível no Prime Video do Brasil com o título de Kotodama a Maldição. E a segunda dica, atualmente o anime não está disponível para assistir legalmente no Brasil, mas se você quiser assistir legalmente, você consegue usar um VPN para poder acessar o catálogo da Crunchyroll ou da Prime Video de outros países, e eu vou deixar na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado links de teste grátis, tanto da Prime quanto da Crunchyroll e do VPN para quem quiser assistir. E se você gostou do vídeo e quer ter acesso antecipado aos próximos, eu vou deixar na descrição do vídeo e no comentário fixado o link para a página de apoiadores do canal, onde você pode ver os benefícios e planos de assinatura. E por último, eu gostaria de indicar o canal Qualquer Coisa, que é um dos meus canais favoritos e tem ótimos vídeos, incluindo um sobre Gakkou no Kaidan. E agora que o vídeo acabou, eu vou deixar aqui na tela outras opções de vídeos legais para você assistir. Clica aqui e vai lá assistir.